Olá, gente, boa noite vocês, boa noite. Um abraço todo especial para você nessa noite. E eu quero trazer nesse momento uma mensagem também toda especial para vocês. Para vocês que estão assistindo agora esse canal, o canal Verdade Presente. E nessa noite tem uma mensagem que fala sobre enganos, né? Então, eu trago para você essa mensagem e acredito, né, que você vai prestar atenção. Peço que você preste atenção na mensagem de hoje. É uma mensagem interessante e importante para cada um de nós. O título da mensagem é o seguinte, né? Primeiro quero me apresentar, sou Andrade, canal Veredas do Sertão. Se inscreva no canal, dê seu like, comente sobre o assunto abordado nessa noite, ok? Então, está o diabo encarregado do inferno? É o título da mensagem de hoje, né? Então, existem muitos, assim, muitas visões, né, diferentes. Está o diabo encarregado do inferno? Será que Deus realmente mantém o diabo em sua folha de pagamento? Seria ele o diretor-geral do inferno, avaliando o castigo dos perdidos? Quase todo mundo possui uma visão, né, não bíblica do inferno. E você deve, a si mesmo, conhecer o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Não se deixe enganar. Porque o que você pensa sobre o inferno certamente afeta o que você pensa sobre o caráter de Deus. Tome alguns minutos para conhecer fatos surpreendentes sobre o assunto. Tá bom? Então, quantas almas perdidas estão no inferno, né, sendo punidas hoje? Será que tem alguma? O que é que você acha? Ok, ajeitei aqui, né? Então assim, né? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reserva os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, lá em Pedro, 2 Pedro 2:9, né? Então, Deus diz que Deus sabe e Deus livra, né, todas as pessoas, né, de todas as coisas. Então, não há uma única alma no fogo do inferno hoje. A Bíblia diz que Deus reserva os ímpios para o dia do juízo, para serem punidos, né? Então, a gente deve saber que hoje não existe ninguém, né? Aquela história de alguém estar no inferno, de alguém estar pedindo perdão, não existe, né? Todos são reservados para o dia do juízo, né? Quando é que os poderes serão lançados no fogo do inferno, né? Então, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles recolherão do seu reino todo o que causa escândalos, que comete iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo. Lá em Mateus 13, 40 e 42, a palavra que tenho pregado é essa: há de julgar no último dia, né? Também João 12, 48. Então é isso aí, meus amigos, né? Então os pecadores serão lançados no inferno no dia do grande julgamento, no fim do mundo, e não quando morrem. Deus não castigará a ninguém até que seu caso seja julgado e decidido no tribunal de Deus, no fim do mundo. Tampouco Deus, em sua justiça, manteria no fogo um assassino que morreu há 5.000 anos, né, atrás, por mais tempo do que um que morre e merece punição para o mesmo pecado hoje, né? Então, onde estão, né, os pecadores que morreram agora, né? Vem hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Lá em São João
5, 28 e 29, o mal é preservado para o dia da destruição, né? Também lá no livro de Jó, lá no Antigo Testamento, 21 e 30, ele é levado para a sepultura, né? Posto em uma sepultura, e lá ele está bem guardado, né? Jó 21 e 32. Então a Bíblia ela especifica tanto os maus como os justos que morreram estão em seus túmulos, dormindo até o dia da ressurreição. E o resultado do pecado? Qual é o resultado do pecado? Né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é que? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Romanos 6,23, né, o que está escrito, né? O pecado sendo consumado gera morte. Né? Também lá em Tiago 1,5, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Lá é um verso muito conhecido, né? Esse verso lá de João 3,16. Muita gente conhece esse verso. É um verso muito, muito conhecido. Né? Então a Bíblia ela especifica tanto os maus como os justos. Né? Então a gente sabe, né, que o salário e o castigo para o pecado é a morte. Né? Não vida eterna. Né? No inferno. No inferno não tem vida eterna. Né? E os ímpios perecem e recebem a morte. E os justos receberão a vida eterna. Também lá no livro de Apocalipse, né? Também fala, né? O que acontecerá no fogo do inferno, né? Mas quando os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adultérios, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, é o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, né? 21:8, né? É a Bíblia que está dizendo, é o livro de Apocalipse que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, os ímpios morrem a segunda morte no fogo do inferno. Se os ímpios vivessem para sempre sendo torturados no inferno, eles seriam imortais. Mas isso é impossível, porque a Bíblia diz que somente Deus possui a imortalidade, né? Então, o único ser que é imortal é Deus. Está lá em 1 Timóteo 6,16. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, um anjo foi colocado para proteger a árvore da vida, para que os pecadores não comessem da árvore e vivessem para sempre. Isso está lá em Gênesis 3, 22 e 24. O ensinamento de Deus que os pecadores são imortais e estão no inferno. Originou-se com Satanás e é completamente falso. Deus impediu que isso acontecesse quando o homem pecou, impedindo seu acesso à árvore da vida para que não vivesse eternamente. Né? Então, a Bíblia é clara e os ímpios são aniquilados. Né? E a Bíblia diz que os ímpios sofrem a morte. Romanos 6,23 são representados para o dia da destruição. Né? Jó 21:30 também perecerão. Salmo 37:20 serão como restolho. Malaquias 4, verso 1 também fala, né? Se você tiver com sua Bíblia na mão aí, você acompanhe esses versos, né? O que eu estou falando aqui não é nada de mim mesmo, mas é o que a palavra de Deus está dizendo, né? O que a palavra de Deus diz, né? Então você pode acompanhar aí, né? Lá em Salmos 62:3, Deus irá destruí-los, né? Também Salmo 45:20, e o fogo os consumirá, né? Também lá em Salmo 21:9. Note que todas essas referências deixam claro que os ímpios morrem e são destruídos. Não viverão uma vida miserável de torturas para sempre. Né? Então, quando e como sucederão essas coisas? Né? Assim será na consumação deste mundo o Filho do Homem, lançá-los na fornalha de fogo. Mateus, lá no livro de Mateus 13, 40 e 42. E subirá sobre a largura do céu, e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse, está lá no livro de Apocalipse, no 20, verso 9. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio
e o pecador, né? Lá em Provérbio 11 e o verso 31. No fim do mundo, o próprio Deus vai acender o fogo do inferno. Quando a cidade santa de Deus descer do céu, Apocalipse 22, os ímpios tentam tomá-la. Neste momento, Deus fará chover fogo do céu sobre a terra e consumirá os ímpios. E este é o inferno de fogo que a Bíblia apresenta. O fogo do inferno será do tamanho desta terra, porque ela será consumida pelo fogo. Este fogo será tão quente que derreterá a terra e queimará todas as obras que nela há. Os céus atmosféricos explodirão e passarão com grande estrondo. Né? Aí você vê, né, o que realmente vai acontecer. Né? Eis que cedo venho. Aqui é a palavra, né, de Deus dizendo isso. Meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Porque o Filho do Homem virá e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. E o servo que souber a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Lucas 12, 47, 48. A Bíblia não diz por quanto tempo serão castigados os ímpios antes de morrerem nas chamas do inferno, mas Deus declara especialmente que cada um será castigado de acordo com as suas obras. Isto significa que alguns receberão castigos maior que outros, segundo as suas obras. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Isaías 47, 14. E vi um novo céu, uma nova terra. Apocalipse 21, 1. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21 e o verso 14, 21, 14. Assim a Bíblia ensina, especialmente, que o fogo do inferno se apagará e que não haverá brasas para se aquentar. Será que Deus é um torturador? Se Deus torturasse seus inimigos numa ardente câmara de horrores por toda a eternidade, ele seria mais cruel e insensível do que os homens. Sempre foram nas piores atrocidades da guerra, um inferno de tormento eterno, seria o inferno de Deus também, que até mesmo o mais vil dos pecadores. Então, por que aquele dia vem ardendo como fornalha? Todos soberbos, todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramo, e os pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Malaquias 4, de 1 a 3. Observe que o versículo não diz que os ímpios arderão como amiato, como muitos creem hoje em dia, mas arderão como palha e se consome rapidamente. Depois que o fogo se apagar, restarão somente o quê? Cinzas. Lá em Salmos 37 e 20, a Bíblia diz que o ímpio desaparecerão em fumaça e se desfarão, sendo completamente destruídos. Meu amigo e minha amiga, você está preparado para encontrar com o nosso Deus? É melhor que um dos teus membros perca, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Está lá em Mateus 5,30. Temei aquele que pode fazer perecer
no inferno, a alma, o corpo. Mateus 10, 28. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 20. Aliás, Ezequiel 18 e o verso 20. Sim, as pessoas reais em forma corporal entrarão no inferno, onde lhes serão destruídos tanto a alma como o corpo. O fogo de Deus descerá do céu sobre pessoas reais e a exterminará. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 10. Tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que veem, e nunca mais subsistirá. Ezequiel 28, 18 e 29. De maneira nenhuma o diabo será lançado no lago de fogo transformado em cinzas. O pecado e apagá-lo da existência. Quais são os planos de Deus para a terra e seu povo depois que passar o inferno? Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1,9. Porque eis que crio novos céus e a nova terra. Então, tudo que isso passar, tudo que isso passar, haverá uma nova terra. Tudo de novo, tudo será belo, tudo será lindo e maravilhoso. E você e eu, queremos ir morar nesse lugar? Eu quero. Em nome de Jesus, eu quero ir morar na nova terra que Deus vai criar e fazer tudo de novo. Meu amigo, minha amiga, dê seu like, se inscreva no canal, comente sobre este assunto, ok? E prepare-se para nós nos encontrarmos no céu, lá nas mansões celestiais. Meu abraço todo especial para você, ok? Fica com Deus, que Deus te abençoe.